Oi, gente. Eu vim aqui falar sobre meu último livro, A Pé até o Tibete. São 2 viagens ao Himalaia que eu fiz nos anos 70. A primeira em 1977, a segunda em 1978. Esse livro faz parte de uma grande viagem que durou 2 anos e que fez uma volta ao mundo. A viagem completou uma volta ao mundo. O primeiro livro eu fiz já há 30 anos atrás, que é esse aqui, que é o Pelas Barbas do Profeta. Também tem poemas, prosas e fotos, como essa página, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O início da viagem foi em Veneza, porque eu queria fazer o mesmo itinerário que o Marco Polo fez, de Veneza até a China. Evidentemente eu não consegui fazer isso, porque apesar de ser um tempo bom naquela época, não tinha muitas guerras como tem hoje, não foi possível entrar na China pelo caminho que o Marco Polo fez. Mas eu fiz quase toda a viagem dele, Marco Polo, desde Veneza, depois peguei o Oriente Express, depois a Turquia, depois o Irã, depois entrei pelo Afeganistão e dali eu entraria na China, mas impossível na época. Impossível até hoje, impossível fazer isso, porque a China é fechada, a fronteira dela ali. Então, e o Afeganistão na época não havia guerras ainda. Então era um país muito simpático, agradável. Acabei ficando 3 meses no Afeganistão. E esse primeiro livro fala dessa viagem pela Ásia muçulmana, que é a Turquia, Irã, Afeganistão e Paquistão. De lá eu fui para a Índia, dando a volta para tentar chegar na China, né? E nesse caminho fui para o Himalaia, que é esse livro aqui, A Pé até o Tibete. Eu fui para o Himalaia nessas 2 vezes. A primeira vez, em 77, fui primeiro para Pokhara, que é uma cidade que tem um lago, como esse aqui. Um lago tropical, como esse aqui também, que é muito bonito e estava cheio de gente do mundo inteiro. Foi uma coisa assim, um encontro de ocidentais, né? Principalmente europeus. E de lá eu fui para o Vale de Katmandu, onde existem 3 cidades, é um vale muito bonito, cheio de gente também. E na época o Nepal ainda era um reino, com um rei, muito divertido. E assim, praticamente não havia automóveis, não havia engarrafamentos, não havia poluição, que parece que hoje em dia está cheio de carros e ônibus com óleo diesel e está completamente diferente do meu tempo. E eu sempre tive essa ideia de fazer esse trajeto e escrevendo poesia, prosas e tirando fotografias para fazer um registro documental dessa época, dessa viagem como um todo. E consegui fazer isso. Difícil fazer os livros. As fotos já estavam até em estado meio precário quando eu tentei fazer esse segundo livro, A Pé até o Tibete. Ainda tem um terceiro, que é a viagem à Índia, que eu espero fazer. Mas, aliás, eu tenho que agradecer a editora Index, principalmente meu editor José Paulo Monteiro Soares, que foi assim impecável. Ele conseguiu recuperar todas as fotos que pareciam perdidas, ele e a mulher dele, a Cristina, e o livro ficou lindo graças ao bom gosto dele, que fez um trabalho realmente espetacular. O livro está lindo, 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 e grande parte disso se deve ao trabalho dele, Zé Paulo, que é quem eu agradeço realmente. Então é isso, quer dizer, essa viagem toda documentada e contada dessa maneira, meio poética, tem uma função também de tentar mostrar coisas que não existem mais, porque houve um terremoto terrível em 2016, em que a maioria
dos templos, pagodes do Nepal vieram abaixo, desmoronaram, caíram por terra, porque foi um terremoto violentíssimo, morreu gente para burro nesse sismo, né? Acho que foi 8 pontos alguma coisa, e bem lá no Vale de Katmandu. Então essa foi a minha primeira viagem. A segunda viagem, que é que dá nome ao livro, é o A Pé até o Tibete. Por quê? Porque nessa primeira viagem eu soube que havia as caminhadas através do Himalaia, que você pode não escalar os picos, que é uma loucura, quase 9.000 metros de altitude, mas uma caminhada que você vai através do Himalaia e chega até o Tibete, que já tinha virado China, né? Proibido entrar no Tibete. Mas toda a fronteira em volta do Tibete, dos dois lados, é Tibete. É tibetanos que moram dos dois lados da fronteira. Então você chega, tem uma parte do Tibete que está na Índia, que é o Ladakh, e tem uma parte do Tibete que está no Nepal, que é essa parte que eu fui. E você não pode entrar no Tibete chinês. Mas por isso que eu pus Tibete, apesar de eu não ter ido ao Tibete chinês. Eu fui até no Tibete indiano, mas não está nesse livro, está em outro. E o Tibete nepalês é um lugar muito pobre ainda, mas ainda é budista, muito tradicional, quando termina o livro, né? Onde termina o livro. Enfim, então essa viagem, são 2 viagens ao Himalaia. Eu fiz 25 anos nessa primeira viagem e atravessei em 12 dias essa travessia do Himalaia, a pé, desde Pokhara, a cidade que tem o lago, até a fronteira do Tibete.